irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Pão Nosso, Emmanuel, lição de número 49, intitulada Velho Argumento. O que será que Emmanuel pretende compartilhar conosco pelas mãos de Chico Xavier? Eu procuro sempre tirar proveito. E por mais que eu me esforço, obviamente, eu ainda, numa leitura futura, posterior, eu ainda aprenderei mais. Hoje quero compartilhar com vocês aquilo que eu estou percebendo. Emmanuel, ele vai em Atos, no capítulo 26 e versículo 24, e compartilha conosco esta passagem. E, aduzindo ele isto em sua defesa, disse Fasto, em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Penso que é necessário nós introduzirmos algumas palavras antes de lermos aquilo que Emmanuel compartilha conosco. Viver aqui na Terra é perigoso. Os espíritos, quanto mais evoluídos, eles são muito cautelosos ao reencarnar. Preparam-se para que eles não sucumbam, não se prejudiquem e prejudiquem os outros na encarnação. Viver demanda cuidado, zelo. Entretanto, nós não somos educados quase sempre aqui neste planeta Terra para que possamos viver bem, para concretizar os nossos ideais. Se uma pessoa é ignorante e ele leva a mensagem de Jesus Cristo, ou qualquer outro ideal, se ele é ignorante, ele é chamado de uma pessoa de poucas letras. Agora, Paulo, um homem de muitas letras, muito inteligente. E aqui ele recebe esta frase: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar? Aqui, nesta passagem, Paulo está num julgamento. Eu quero ler para vocês uma parte desta passagem para que nós entendamos bem. Neste julgamento, diante do governador Festo, Paulo diz o seguinte em sua defesa: Não cometi falta alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo agradar aos judeus, dirigiu-se a Paulo: Queres subir a Jerusalém para lá, em minha presença, seres julgado a respeito destas coisas? Paulo, porém, replicou: Estou perante o tribunal de César, e é aqui que devo ser julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu perfeitamente reconheces, mas se de fato cometi injustiça ou pratiquei algo que mereça a morte, não recuso morrer. Se, ao contrário, não há nada daquilo de que me acusam, ninguém pode entregar-me a eles. Aqui, Paulo está se defendendo. Neste momento, Paulo está deixando bem claro que ele não praticou qualquer crime. Mas não sei se vocês percebem, aqui na Terra, especialmente hoje aqui em nosso país, quando uma pessoa incomoda, eles querem acusá-la da prática de um crime. Eles pescam, eles vão atrás, eles procuram
No exercício da minha profissão, já me deparei com flagrantes forjados. Até mesmo os cristãos, aqueles que levam a mensagem de Jesus Cristo, ou aqueles que procuram governar de forma correta, aqueles que estão aqui na Terra e que não convivem bem com a probidade, com a honestidade, aqueles que tiram benefícios do crime, eles acusam aquele que procura atender os interesses do povo. Da mesma forma, Paulo, que ele, o maior defensor de sua raça, ele aqui está sendo acusado, mesmo deixando bem claro, eu não pratiquei qualquer crime. Mas se vocês entenderem que sim, que se minha condenação for a morte, eu morro. Então nós precisamos ter muito cuidado e não peçamos a Deus aquilo que nós não suportaremos. Há poucos dias uma amiga me disse que ela está pretendendo se candidatar e eu a alertei. Cuidado, é um lugar muito perigoso e mesmo que nós saibamos que nós precisamos de gente honestas, dignas, é muito difícil lidar no poder. Aqui na Terra não é fácil. Nós precisamos ter a convicção de que nós estamos preparados. E não só para exercer um cargo público, não só para representar os interesses do povo do ponto de vista material, governamental. Toda e qualquer ideia que é lançada e prejudique o sistema, nós seremos perseguidos, não pelos nossos inimigos apenas, mas pelos inimigos da causa. Emmanuel, ele diz o seguinte: é muito comum lançarem aos discípulos do Evangelho a falsa acusação de loucos, que lhes é imputada pelos círculos cientificistas do século. O argumento é velhíssimo por parte de quantos pretendem fugir à verdade, complacentes com os próprios erros. Olha que beleza. Em 1950, reportando a um acontecimento lá no início do primeiro milênio, Emmanuel coloca como título Velho Argumento. Aqueles que incomodam são acusados indevidamente, eles procuram deturpar, denegrir a sua imagem. O argumento é velhíssimo. Há trabalhadores que perdem valioso tempo lamentando que a multidão os classifique como desequilibrados. Isso não constitui razão para contendas estéreis. Muitas vezes, o próprio mestre foi interpretado por demente e os apóstolos não receberam outra definição. Numa das últimas defesas, vemos o valoroso amigo da gentilidade ante a corte provincial de Cesareia, proclamando as verdades imortais de Cristo Jesus. Muitos de nós nos dirigimos a uma casa espírita, uma igreja, para divulgar a mensagem de Jesus Cristo. E é necessário que assim o façamos. Mas nós estamos preparados para levar a mesma mensagem diante de perigos iminentes quando esta ideia ela passe a incomodar aqueles que não têm compromisso com a ética e com a moralidade? Essa é uma pergunta que deve ser feita, porque agora, no mundo, no planeta, existem muitos irmãos nossos que estão presos, simplesmente porque querem divulgar, querem mostrar a sua indignação ou querem compartilhar os seus ideais. Viver demanda atenção, vigilância. E quanto maior o cargo que exercemos, quanto mais importante seja a função que nós ali estamos para
colocar em prática, nós enfrentaremos muito mais dificuldades. A Assembleia toca-se de imenso assombro. Aquela palavra franca e nobre estarrece os ouvintes. É aí que Pórcio Festo, na qualidade de chefe dos convidados, delibera quebrar a vibração de espanto que domina o ambiente. Antes, porém, de fazê-lo, o argucioso romano considerou que seria preciso se justificar em bases sólidas. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo, e eu, na condição de advogado, eu me sinto no dever de compartilhar com vocês. Nós temos na nossa Constituição, o direito à ampla defesa. Isso faz parte como um pressuposto para o devido processo legal. E, ferindo o interesse daqueles que estão sendo julgados pela última corte, causando obstáculo ao duplo grau de jurisdição, sequer aqueles que estão julgando permitiram que os advogados usassem da palavra para a defesa na tribuna. A verdade incomoda. E quase sempre nós estamos convivendo aqui na Terra apoiados, veja bem, nem todos, mas grande parte, na ilegalidade, em negociatas. Mesmo que não percebamos, mesmo que se esconda, nós percebemos que grande parte, aqui não só do nosso país, mas do planeta, principalmente aqueles que estão no poder, eles vampirizam, eles sugam, eles praticam crimes e eles não convivem bem com a verdade. E aqui, o governador, ele pensou, eu preciso encontrar um motivo. Né? Não sei se vocês estão percebendo, hoje mais outras buscas para entender, para encontrar um motivo para justificar a prisão dessa ou daquela pessoa. Como acusar, no entanto, o grande convertido de Damasco? Se ele, Festo, lhe conhecia o caráter íntegro, a sincera humildade, a paciência sublime e o ardoroso espírito de sacrifício. Lembra-se então das muitas letras e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Lembra-se então das muitas letras e Paulo é chamado louco pela ciência divina de que dava testemunho. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. Como é bonito, né? Como Emmanuel consegue para nós ensinamentos profundos e nós precisamos desenvolver em nós o gosto pelo estudo, degustarmos as palavras. Olha que parágrafo. Recorda, pois, o abnegado trabalhador e não dispenses a preço as falsas considerações de quantos te provoquem ao abandono da verdade. O mal é incompatível com o bem e, por poucas letras ou por muitas letras, desde que te alistes entre os aprendizes de Jesus, não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Não te faltará o mundo inferior com o sarcasmo e a perseguição. Portanto, para finalizar, uma sugestão, uma dica. Aqui na Terra, geralmente, criminosos poderosos assumem criminosamente este ou aquele cargo público. E aqui na Terra, quase sempre esses criminosos contam com o apoio da mídia. E uma dica para a gente analisar bem aquilo que se divulga pela mídia. Quando alguém é acusado reiteradas vezes, quando ele é acusado de criminoso, de louco, de antidemocrata, é porque quase sempre ele está incomodando.
Precisamos ter coragem para defender os nossos ideais. Precisamos ter coragem para fazer aquilo que é certo. E nem sempre as pessoas querem assumir esta bandeira. Velho argumento. Agora, de nossa parte, se queremos ascensão espiritual, se estamos querendo mesmo o despertar espiritual, é necessário que nós desenvolvamos em nós a coragem, a força e, acima de tudo, conhecimento. Não que isto seja indispensável, mas aqueles que são ignorantes facilmente justifica-se a sua loucura, mas e aquele que detém muito conhecimento, aquele que é conhecido como detentor de muitas letras? Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.